Bem, pessoal, vou fazer aqui um vídeo explicando como é que a gente vai tratar experimento 1, tá? O que ele consiste. Então, a ideia é a gente fazer uma análise de dois movimentos específicos, que são o movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variado, né? Que são conhecidos pelos acrônimos MRU e MRUV. Então, a ideia é basicamente a gente ver dois experimentos que são bastante simples, tá? Porque o principal intuito aqui é a gente verificar o emprego de uma ferramenta que é o gráfico, para a gente fazer uma análise desses dados, né? Bem, o que é um gráfico? Um gráfico ele é simplesmente uma relação que permite uma figura que permite a gente verificar a relação entre dois conjuntos numéricos, né? Então, quando a gente vai falar lá do jeito mais inicial assim do que é uma função, a gente tem dois conjuntos de números que estão de alguma maneira ligados entre si. Então, tem aqui um círculo que representa um conjunto de números e tem um outro círculo que representa um outro conjunto de números. Então, dentro de cada um desses conjuntos, a gente tem vários números diferentes, tá? Então, aqui eu tenho um conjunto número 1, que eu posso dizer que temos os valores de x. E aqui eu tenho um outro conjunto que eu vou dizer que tem valores de y. Então, o que é uma função? Uma função ela vai ser uma, um ente matemático, um objeto matemático, que ele vai ligar cada número de um conjunto a números do outro conjunto. É claro que cada função ela tem um jeito diferente de fazer essa ligação entre os números, né? Por exemplo, se você pegar uma função linear, você pode ter uma função que pode ser chamada de uma função identidade, né? Então, você pega aqui uma função, vou chamá-la de f, a gente representa ela dessa maneira, né? Tem uma função f que toma valores de x. E aí eu posso dizer que y, os valores do conjunto da direita, né, eles são iguais à função f aplicada aos valores do conjunto x. Então eu pego um número do conjunto x e ligo ele ao número correspondente no conjunto y. O que uma função linear faria, uma função identidade, né? Ela diria, por exemplo, que os valores de y são iguais aos valores de x. Isso é uma opção de função. Mas ela poderia ser diferente. Ela poderia dizer que os valores de y são iguais a uma constante alfa vezes x mais uma outra constante beta. Isso é outra função diferente, né? A gente pode ter também uma outra função que diz que os valores de y são iguais aos valores de x elevados ao quadrado. Ou y é igual a uma constante alfa mais uma constante beta vezes x mais uma constante gama vezes x ao quadrado. Então, todos esses casos são funções e o interessante é a gente usar gráficos para descrever isso é que a gente vai ter figuras diferentes para cada uma dessas funções. Veja que quando a gente sabe a expressão, pode parecer muito lógico a gente simplesmente escrever, minha função é y igual a x, ou minha função é y igual a alfa x mais beta. Qualquer uma dessas expressões aqui, elas dão uma informação bastante completa para a gente acerca de qual que é a função. Mas nem sempre a gente tem essa informação. Às vezes a gente tem simplesmente dados em pontos específicos, né? Por exemplo, aqui, considerando no conjunto dos x, é o que eu conheço o primeiro valor de x. Com isso eu consigo determinar lá qual que é o primeiro y. Talvez eu tenha, por exemplo, um procedimento experimental que me permita verificar que para um certo valor de x a gente encontra um certo valor de y. Isso é basicamente a base do que é fazer uma medida experimental, né? A gente consegue pegar num certo experimento e para cada valor de, por exemplo, tempo, a gente verifica um valor de distância percorrida correspondente. Então, quando a gente faz uma figura, é bastante interessante a gente fazer figura justamente porque fica fácil a gente entender a relação entre esses dois conjuntos numéricos que a gente chama de variáveis x e y. Aqui x e y são nomes genéricos, né? Então se você estiver falando lá da temperatura como função do tempo, uma das variáveis é a temperatura, a outra é o tempo, né? Então a gente costuma
chamar de x e y como nomes genéricos, mas esses nomes eles podem ser quaisquer, né? Uma outra coisa que é bastante importante é que a gente pode dividir esses dois conjuntos em dois tipos de variáveis diferentes. Uma que a gente chama de variável independente e outra que a gente chama de variável dependente. O que seria uma variável independente? É a variável que você escolhe o valor que você quer que ela tenha, né? E a variável dependente, ela vai ter um valor em função daquele valor que você escolheu para a variável independente. Vamos supor lá, você tem um copo que tem uma caneca que tem café lá dentro. E o café ele inicia, você coloca ele dentro da caneca em tempo igual a zero e ele tem uma certa temperatura. Conforme o tempo vai passando, essa temperatura ela vai diminuindo. Digamos que você tem um termômetro para poder fazer essa medida e a gente tem um cronômetro. A gente pode escolher fazer os valores das medidas de temperatura a cada 10 segundos, por exemplo. Então, quando você escolhe o valor do tempo, você tem que o tempo é a tua variável independente. Aí o valor da temperatura vai ser a tua variável dependente. Então, a ideia de fazer um gráfico é basicamente se escorar, digamos assim, nessa relação matemática que você tem entre esses dois conjuntos de dados, né? Então, como que a gente vai fazer um gráfico? A gente vai pegar e escolher um eixo horizontal que vai representar os valores do eixo das variáveis independentes, que é o x, né? E aí a gente tem também um outro eixo vertical que vai representar os valores da variável y. Como que ele vai representar? Basicamente, essa representação está associada à distância em relação ao encontro aqui entre esses dois eixos. Não é exatamente isso, porque muitas vezes a gente faz um gráfico e a gente não coloca o valor do zero do eixo exatamente nesse ponto aqui que é a origem, tá? Do sistema dos dois eixos aqui, o encontro deles, né? É muito comum que a gente faça cortes e inicie esse eixo aqui, por exemplo, em 100, ou em 20, ou em 1020, ou qualquer número. E é a mesma coisa para o eixo y. Mas, de qualquer forma, existe uma lei de proporção que representa os valores. Então, se você tem aqui uma distância entre uma marca e outra aqui, você diz que ela representa 1, se você pegar a mesma distância adiante aqui, ela vai representar 2 nessa distância total. Se você pegar mais uma vez essa distância, aí você vai ter que o total vai representar 3 e assim por diante, tá? Então, basicamente, os valores da variável x, elas estão associados à distância em relação ao eixo vertical aqui, né? Então, seria essa distância aqui, ela está associada, então, ao próprio valor da variável horizontal. Analogamente, no eixo vertical, a gente também vai ter uma marcação aqui que vai representar de uma maneira proporcional os valores da variável eixo y, né? Então, essa distância vertical em relação ao eixo horizontal vai representar os valores de uma maneira numérica, né? Então, a gente pega e faz um mapeamento de um valor numérico a uma distância no papel, tá? Um gráfico ele acaba então tendo alguns elementos que são principais e alguns elementos que são secundários nele, tá? Então, os primeiros elementos principais são justamente o eixo horizontal e o eixo vertical. A gente tem dados numéricos. Então, esses dados eles representam a relação entre um valor da variável x e o valor correspondente da variável y. Então, você vai ter para cada conjunto de dados, cada ponto experimental, na verdade, você tem uma correspondência entre valores. Não vou desenhar todos aqui, tá? A gente também tem coisa que é importante, né? A gente declarar que variável a gente está tratando quando a gente faz um gráfico. Quando a gente faz um gráfico de dados experimentais, a gente não vai chamar de x e y, né? X e y são nomes genéricos. Então você pode, por exemplo, voltando lá ao exemplo do café dentro da caneca e a sua temperatura como uma função do tempo, a gente pode dizer que
No eixo vertical a gente tem a temperatura com uma unidade, né? Vou escolher os graus Celsius. E a gente tem no eixo horizontal o tempo, em segundos, por exemplo. E aqui você vai ter valores de pontos experimentais, né? Se fizer um experimento aqui da temperatura com função do tempo, ele vai ter uma queda que é grande no começo, depois ela vai diminuindo, tá? Uma coisa que é importante também é que você não pode simplesmente colocar dois eixos e você não ter nenhum valor de referência, né? Então você pode começar, por exemplo, o eixo do tempo em 0, e aí você vai fazer marcações lá mostrando 100 segundos, 200, 300 e assim por diante. Acho que aqui eu estou fazendo tudo à mão, tá? Então esse intervalo aqui claramente ele tem que ser regular, apesar do meu desenho não estar aparecendo, tá? Por quê? Porque esses dois intervalos representam a mesma diferença de grandeza, né? Aqui eu tenho 100 entre esses dois valores e aqui eu também tenho 100. Então eles têm que ter o mesmo comprimento num gráfico bem feitinho à mão, tá? Então no eixo vertical a gente também vai ter lá marcas de temperatura. Então esses são elementos principais, né? Alguns elementos eles não são principais, eles são secundários no gráfico. Por exemplo, você pode ter um título. Então, temperatura de uma caneca de café como função do tempo. Então, você pode colocar aqui em cima como sendo um título. Por que ele é meio secundário assim? Porque se você for pegar e escrever um texto, em geral você pode colocar uma legenda embaixo do texto. Por exemplo, aqui ó, eu tenho uma legenda embaixo de uma tabela. Então aqui eu já posso fazer toda uma explicação do que se trata a tabela ou figura, né, ou gráfico. Então, muitas vezes não é necessário você colocar um título num gráfico, mas às vezes pode ser interessante. Dependendo da situação, você pode querer colocar um título. Então, por exemplo, se você for simplesmente mostrar o gráfico num slide sozinho, aí é mais interessante você colocar um título. E aí a pessoa vai bater o olho e ela já vai saber do que se trata, tá? Mas se você for colocar num texto, não é necessário, porque você pode fazer uma legenda embaixo explicando o que está se passando ali. Outra coisa que é importante, principalmente quando a gente tem dois conjuntos de dados representados no mesmo gráfico, é uma coisa muito comum da gente fazer para justamente comparar os dois conjuntos de dados, é colocar uma legenda, né? O que é uma legenda? Então, se você usa bolinhas pretas para representar um certo conjunto de dados, aí você pode escrever aqui, colocar uma bolinha e colocar aqui do lado, sei lá, digamos que eu tenha feito com café. E aí eu tenho outro conjunto de dados em que eu usei chá. E aí eu percebo que o chá estava mais quente e ele foi baixando conforme a temperatura, conforme o tempo foi passando. Eu represento ele por x. Então eu tenho que colocar aqui, ó, x chá. Então isso aqui é o que a gente chama de uma legenda da figura, tá? Na verdade, assim, a gente tem duas coisas que podem ser chamadas de legenda, né? Tanto essa, esse textinho que fica embaixo da figura ou esse, esse negócio que vai mostrar lá, olha, a bolinha significa café, X significa chá. Isso também é chamado de legenda, tá? Então esses são os elementos principais, né? Os eixos, a numeração e os dados experimentais. E aí a gente tem elementos secundários, como por exemplo o título e a legenda. Uma outra coisa que pode ser um elemento que é secundário, porque ele não é obrigatório num gráfico, é o que a gente chama de uma linha de tendência. Isso é muito usado quando a gente tem gráficos em que você pode descrever como uma linha reta. A gente vai verificar isso ainda no laboratório 1, né? Que se você tem lá, por exemplo, o experimento que a gente vai fazer da lei de Hooke, que é a distensão de uma mola em função do peso que ela está suportando, a gente vai ter lá um gráfico que as bolinhas elas vão ficar quase todas bem alinhadinhas. Só que vejam que quando a gente tem dados experimentais, a gente não sabe a relação entre cada um dos valores possíveis de x, porque x é uma variável contínua, né? O eixo horizontal. E o eixo vertical também é uma variável contínua.
Só que você não sabe exatamente todos os valores de y correspondentes aos valores de x, porque você tem pontos discretos que foram coletados experimentalmente. Mas muitas vezes pode ser interessante você ter uma noção de qual que seria a função matemática que melhor representa os pontos. Isso é o que a gente chama de uma linha de tendência. Se você pegar, por exemplo, aqui no caso da temperatura como função do tempo, a gente consegue mostrar que, na verdade, essa linha de tendência aqui ela é uma exponencial. Então, a gente calcula a exponencial que melhor descreve esses dados e aí a gente adiciona essa linha de tendência. Só que não necessariamente essa linha vai precisar passar por exatamente todos os pontos, tá? Às vezes ela pode passar por vários, às vezes ela pode passar por todos, às vezes ela pode passar por nenhum dos pontos, mas mesmo assim tem uma boa descrição, tá? Vamos supor que esses dados aqui desse gráfico da esquerda, eles fossem bem, a gente gostaria de tentar verificar qual é a melhor reta que descreve eles. Então o que a gente faria? A gente tem lá um processo matemático que nos permite calcular qual que seria essa reta. E aí depois que a gente calcula, a gente pode vir aqui e traçar essa reta usando uma régua, tá? A gente calcula qual é a posição de dois pontos de referência e aí a gente vem aqui e marca essa reta. Então, se eu fizesse lá um processo de calcular essa linha de tendência, ela daria uma coisa mais ou menos aqui assim. Basicamente assim, é uma reta que é meio calculada no olhômetro mesmo. Se a gente quiser, a gente pode fazer no olhômetro, mas existe um processo matemático específico que permite que a gente calcule exatamente qual é a posição desses pontos. E aí esse elemento é um elemento que é secundário, porque ele também não é obrigatório, tá? Então, basicamente o gráfico é isso. Ele vai ser uma figura que ela permite ver a relação entre duas variáveis que a gente pode verificar experimentalmente, ou a gente pode, em alguns casos, saber exatamente qual que é a relação entre essas duas variáveis, e aí a gente pode fazer uma linha contínua num gráfico, tá? Então, como a gente está num contexto laboratório, a gente provavelmente vai ter só dados experimentais e linhas de tendência, tá? Então, nos dados experimentais, você nunca deve ligar os pontos, tá? Então, assim, um gráfico ele tem alguns elementos que a gente precisa tomar um certo cuidado, porque assim é muito difícil a gente explicar, olha, um gráfico ele tem que ser feito dessa maneira. Mas existem algumas coisas que é muito fácil a gente falar que não devem ser feitas num gráfico, tá? Então aqui eu tenho um gráfico que é um exemplo, que seria justamente um experimento lá do laboratório 2, em que a gente aquece um tubo metálico e verifica a temperatura em função do tempo, tá? Então a gente aquece ele com vapor, então ele fica próximo dos 100 graus. Então a gente percebe aqui que perto, em tempo igual a zero, né? A gente zero o nosso cronômetro começa a medir o tempo a partir de zero e ele tem uma temperatura muito próxima de 100 graus. E aí conforme o tempo vai passando, os valores de temperatura vão diminuindo. Então eu tenho dois tubos aqui, eu chamei simplesmente de tubo número 1 e tubo número 2. É uma coisa meio genérica, tá? Chamada de tubo 1, tubo 2. Talvez fosse melhor chamar lá de tubo de alumínio, tubo de latão. Mas, sim, num contexto de um texto lá, você pode ter várias amostras e você não vai simplesmente ficar dizendo, olha, tal amostra é de tal coisa, tal amostra é de outra coisa, porque às vezes a composição pode ser muito complexa. Então, você pode simplesmente chamar de amostra número 1, amostra número 2. Isso é uma coisa bastante comum, tá? Então, notem aqui que a gente tem dois eixos, né? Um eixo horizontal e um eixo vertical. Uma coisa que a gente não precisa necessariamente é ter flechinha, né? Para poder dizer, olha, esse daqui é o eixo X cresce para a direita. Apesar de quando a gente faz gráfico à mão é muito comum a gente fazer isso, né? Fazer só um eixo horizontal e um eixo vertical. Mas quando a gente faz gráfico num software, geralmente ele sai um gráfico assim, que é uma caixinha, ao invés de ser um gráfico que é simplesmente dois eixos, tá? Mas isso é só uma questão de estilo. Isso é uma coisa que não tem muita importância, tá? Uma coisa que a gente pode notar é que a gente tem as marcas em intervalos regulares. Isso é uma coisa importante. A gente não pode pegar e marcar o 0, o 100, depois o 150, depois o 225. Não, a gente vai marcar os dados, fazer as marcações dos eixos sempre em intervalos regulares, tá?
Notem aqui que a gente também faz a mesma coisa no eixo vertical. Outra coisa que é importante, a gente não precisa necessariamente marcar o zero no eixo. Por que a gente não faz isso? Porque dependendo dos dados experimentais, a gente pode ter lá um conjunto de dados em que os valores de x vão começar, sei lá, em 1000, 2000, 10.000, e aí os valores de y vão começar em 15. E aí como é que você vai fazer um gráfico começando dos dois no zero? Você pode acabar com um gráfico em que todos os seus dados experimentais eles se concentram numa região minúscula do gráfico e você não consegue ver o comportamento dos dados. Então é importante que a gente se preocupe em verificar o comportamento. E para isso a gente precisa ter os pontos cobrindo uma área grande, em que a gente tenha os pontos bem separados, tá? Então a gente tem que fazer esse tipo de que a gente chama de corte, né? Em que a gente começa os eixos um pouquinho abaixo do valor mínimo que a gente precisa representar eles, e eles terminam um pouquinho acima do valor máximo. Então, que na prática o que acontece é que quando você faz isso, você tem um gráfico similar a esse pequenininho que acabou ficando aqui, né? Só que com zoom, né? Então você consegue enxergar tudo certinho e ele fica aparecendo um gráfico como esse da direita aqui, tá? Outra coisa que é importante é a gente sempre tem que colocar as variáveis, né? Porque senão você não vai entender do que se trata o gráfico. Às vezes a gente representa mais à direita aqui, às vezes representa no centro. Isso não tem muita importância, tá? Mas esses são os dois lugares que, em geral, a gente tem as variáveis escritas. Outra coisa que é importante notar aqui é que a gente não vai marcar a posição de cada um dos dados. Por que não? Porque basicamente a gente quer num gráfico 110 aqui não, sei lá, vamos colocar 130. Aqui, sei lá, 190. Veja que eu não preciso saber exatamente os valores das variáveis x e y para cada ponto. Isso não cabe num gráfico. Por quê? Porque isso é o que uma tabela faz. Então, se você precisar saber exatamente os valores de x e y, das variáveis que correspondem ao eixo horizontal e ao vertical, que seriam o tempo e a temperatura nesse gráfico, você pode simplesmente olhar a tabela. Quando você faz um gráfico, você quer um comportamento geral dos dados. Então você não vai ficar fazendo marquinhas aqui para dizer, olha, esse ponto aqui ele tinha temperatura de 53,4 graus em tempo igual a 130 segundos. Não, porque isso aqui não é uma coisa que seja interessante da gente saber, tá? Não num gráfico. Então isso é uma coisa importante. Outra coisa que a gente nunca deve fazer num gráfico, que é de dados experimentais, é ligar os pontos. Por que não? Porque quando você liga dois pontos, basicamente o que você está fazendo é o seguinte: você está dizendo que para cada valor de x dos infinitos que você tem entre um certo intervalo aqui, que corresponderia à posição desse ponto e desse ponto, você tem para qualquer um desses infinitos valores nesse intervalo a correspondência com o valor de y correspondente, tá? O que não é verdade quando você coleta um gráfico, aliás, faz uma coleta de dados experimentais e faz um gráfico, tá? Isso vai ser verdade quando você faz o quê? Quando você tem uma teoria que te diz, olha, no caso específico de você ter um movimento retilíneo uniforme, a gente sabe que a posição como função do tempo, ela é igual a uma constante, que é a posição inicial, mais uma outra constante, que é a velocidade, que multiplica o próprio valor do tempo. Então, quando você tem essa informação aqui, aí você vai fazer um gráfico que é contínuo. Então, você tem aqui o valor do tempo. Veja que isso aqui é o quê? Uma equação da reta, né? Uma constante mais uma outra constante vezes o tempo. Então, você sabe que o teu gráfico ele deve ter uma cara assim. Que você tem, então, para qualquer valor de tempo que você escolher, você sabe qual que é o valor de y correspondente, tá? Que seria o valor da posição x. Mas para não confundir aqui, que às vezes a gente usa x como sendo a variável que denota a posição, e às vezes x é simplesmente a variável genérica que denota a variável de eixo horizontal, tá? Então tomem cuidado para não fazer confusão, que infelizmente acaba acontecendo
deixa a gente ter que utilizar a mesma letra para denotar duas coisas que são distintas, tá? Que mais? Tá, deixa eu ver, erros mais comuns, já falei um pouco. Utilizar adequadamente a área do gráfico. Então, isso daqui é a ideia do corte, né? Se você faz o corte, você acaba utilizando a área do gráfico. O problema de não não realizar marcações regulares é um problema também, a gente já discutiu. Marcar os valores dos pontos experimentais, a gente também não faz, tá? Linhas que ligam os pontos aos eixos, isso é uma coisa que às vezes acontece, né? Tipo, eu estou desenhando aqui as linhas para poder explicar o conceito de você pegar um valor num eixo e aí pegar um outro valor no outro eixo e eu acabo fazendo esse negócio para ligar aqui assim, para a gente ter uma ideia do que se trata um ponto experimental, né? Você pegar um valor do variável x e aí o ponto experimental está exatamente nesse cantinho desse quadrado aqui que liga esse valor aqui e esse valor aqui através do valor ou do ponto que vai representar o ponto experimental. Só que quando a gente faz o gráfico, a gente não faz isso, tá? Notem que quando o gráfico estava no início aqui, não tinha nada disso. Ele só estava mostrando ali os dados experimentais dentro de uma área completamente em branco, tá? Então é isso que a gente espera de um gráfico experimental. A gente não faz essa ligação dos pontos, porque senão vai encher de risco e a gente não vai conseguir ver os dados, tá? O mais importante quando a gente faz um gráfico é ver os dados. Outra coisa que é um problema bastante sério é você ter dois conjuntos de dados experimentais e você não diferenciar os pontos, né? Então notem aqui no gráfico que a gente tem uma diferenciação bem clara entre os dois dados experimentais que a gente está tratando. Não pode pegar e representar tudo por quadradinho cheio, por exemplo, que no final das contas a gente não vai saber de quem a gente está tratando, tá? Então é importante a gente fazer essa diferenciação. Então aqui a questão começa a falar sobre elaborando um gráfico com papel milimetrado, mas isso aí vai ficar num outro vídeo que está separado, tá? Então, falar um pouquinho sobre a questão da física do experimento. Então, a gente vai ter dois experimentos distintos que a gente vai abordar concomitantemente, tá? Um vai ser um movimento retilíneo uniforme e outro vai ser um movimento retilíneo uniformemente variado. Então, o que vai ser o caso do movimento retilíneo uniforme? Então, basicamente, o que a gente tem é o seguinte: a gente tem uma rampa, que na verdade é um tubo, tá? E aí, dentro desse tubo, a gente tem um fluido e a gente tem uma esferinha de aço. Aí, essa esferinha, ela está sujeita à própria força-peso. E como ela está dentro de um tubo, esse tubo acaba atuando como uma rampa, né? Então, além dessa força-peso aqui, a gente tem uma força que vai ser o que a gente chama de uma força normal, né? Ela vai ser exercida pela parede inferior aqui do tubo no ponto de contato. Então, se você ampliar aqui, você tem uma reta aqui, você vai ter a bolinha repousando sobre essa reta, tá? Então, nesse ponto de interação que a gente tem aqui entre os dois corpos, a gente tem o surgimento de uma força que é o que a gente chama de uma força normal, né? E aí, como essa bolinha aqui ela vai estar descendo e esse tubo está cheio de um fluido, vai surgir uma força cujo valor dela depende do valor da velocidade, que a gente chama de força de arrasto, tá? Essa é a força que quando você está lá dentro de um carro em movimento, em alta velocidade, você põe a mão para fora e você sente uma força que empurra a tua mão para trás. A gente vai perceber lá que se você colocar a mão de frente assim, com a palma voltada para baixo, você tem uma força pequena. Se você pega e coloca a palma da mão voltada para frente, você vai ter uma força grande sobre a mão. Então a gente percebe que essa força ela tem algumas características, né? Então ela depende da área, ela depende da velocidade, ela vai depender da densidade do fluido. Por exemplo, no ar você tem um certo valor de força, um certo valor de velocidade e área.
mas se você estiver dentro da água, você vai perceber que essa força é muito maior, certo? Então essa força ela vai ser vista em mais detalhes no futuro, tá? Aqui era a densidade do fluido, que a gente chama de ρ. Mas a principal característica dela é que ela depende da velocidade, ou da velocidade ao quadrado, dependendo da situação, e que ela é sempre no sentido oposto ao da velocidade, tá? Então, se você tem aqui a esferinha ela se movendo para baixo no tubo, a força de arrasto vai ser no sentido oposto, tá? Então ela vai ser para cima. Então isso vai fazer com que eventualmente a gente vai perceber o seguinte: essa força-peso ela vai ter uma componente que vai apontar, que ela é um vetor, né? A gente pode decompor ela numa componente que aponta na direção desse eixo que é perpendicular ao plano aqui da plano inclinado determinado pelo próprio tubo, e ele vai ter uma componente que vai ser na direção dessa linha que acompanha o próprio tubo, tá? O que vai acontecer, a gente vai verificar isso lá na parte de dinâmica, que esse peso ele vai ter a componente no eixo que eu chamei aqui de y equilibrada pelo próprio valor da força normal, tá? E essa componente aqui que é no eixo x, ela não vai ser equilibrada no início, então isso vai fazer com que haja uma aceleração dessa bolinha. Então se você solta, ela começa a ganhar velocidade, então isso é um período que ela está sob aceleração. Mas devido a essa força de arrasto, conforme a velocidade aumenta, essa força de arrasto aumenta até que eventualmente ela equilibra a componente do eixo x do peso, e isso vai fazer com que a aceleração passe a se tornar zero. Então a gente passa a ter um movimento em que a aceleração é nula e, portanto, ele é um movimento retilíneo uniforme. Uniforme justamente quer dizer isso, né, que você não tem aceleração. Então, a gente pode dizer o seguinte, que se você pegar só esse eixo x aqui, verifiquem que nesse eixo y a gente não tem nenhuma alteração da posição da esferinha, ela está sempre dentro do tubo e, portanto, ela não consegue sofrer nenhum deslocamento no eixo y, ela só tem deslocamento no eixo x. Então, isso torna esse movimento um movimento retilíneo que pode ser descrito através simplesmente de um eixo, que seria o eixo x. Então, a gente sabe que a posição no eixo x ela é um valor que ela depende de uma função do tempo, que a gente costuma chamar de x também, que vai ser, no caso específico do movimento retilíneo uniforme, uma função que é uma reta, tá? Então, se a gente não tem aceleração, a gente tem velocidade constante. Então, isso quer dizer que a variação da posição dividido pela variação do tempo, ela vai ser igual ao próprio valor da velocidade, tá? Então, quando a gente tem uma situação dessa, a velocidade média é igual à velocidade instantânea, né? Então, a gente pode reescrever essa expressão aqui como sendo ΔX igual a V vezes ΔT, passando o ΔT multiplicando, e eu posso pegar o ΔX é x final menos x inicial, né? Então eu posso simplesmente passar ele para o lado direito e escrever então que x vai ser igual a x inicial, ou que comumente a gente fala, é comum a gente chamar de x0, né? Por quê? Porque é o x quando t é igual a zero. Então é uma coisa que eu estou assumindo aqui que a gente zera o cronômetro no início do experimento, tá? Quando o tempo é zero, quando a posição da esferinha seria x igual a zero. Então tem que x é igual a x inicial mais a velocidade que é constante vezes o tempo. Ou x é igual a x0 mais vt. Então notem que a gente espera, pelo menos, que se a nossa teoria estiver correta, e quando a gente pegar os dados experimentais, a gente verifique fazendo um gráfico do tempo em função da posição, aliás, da posição em função do tempo, que a gente obtenha alguma coisa que tenha uma cara de uma reta, né? Então a gente deve obter uma coisa assim, mais ou menos. É claro que quando a gente verifica dados experimentais, a gente não vai achar essa reta. A gente deve obter uma série de pontos aqui que eles se distribuem em torno de uma reta imaginária, tá? Então,
o intuito dessa primeira parte do experimento seria justamente verificar nesse experimento, que a gente acredita ser um movimento retilíneo uniforme, né, que seria descrito então por essa expressão aqui, se a gente vai obter realmente uma reta ou não. Então a ideia do experimento é verificar se a teoria que a gente elaborou ela está correta. Então o primeiro experimento é justamente esse, verificar essa questão da posição em função do tempo, tentando obter esse gráfico que é uma reta, tá? Então, qual que seria o próximo experimento? Vai ser um experimento de queda livre, tá? Então, aí a gente tem uma situação um pouco diferente, né? Então, a gente vai ter lá um aparato em que a gente tem um eletroímã, e nesse eletroímã a gente coloca uma esfera grudada aqui, com o eletroímã ligado. E aí, só voltando um pouquinho aqui em relação ao plano inclinado, uma outra coisa que é importante a gente perceber, que vai ficar claro quando a gente fizer o experimento de arrasto em específico, a gente vai voltar para esse aparato, é que essa velocidade ela vai depender desse ângulo, tá? Essa velocidade ela é constante no tempo, mas ela depende do ângulo que a gente tem aqui, de inclinação do plano. Então, a gente vai fazer essa medida para mais que um valor de ângulo, tá? E aí a gente vai conseguir comparar esses valores que a gente vai obter. E aí, o que a gente vai pegar e fazer a medida, né? A medida é simplesmente a gente solta a bolinha de um certo ponto e a gente vai colocar aqui uma posição que vai ser o zero um pouco abaixo do ponto onde a gente solta, porque ela tem que ter um espaço para ela acelerar e chegar ao caso de velocidade constante. E aí depois a gente vai medir para valores de distância diferentes. Primeiro a gente vai fazer uma medida para 10 centímetros, mais que uma vez, para a gente fazer uma média. Depois de 0 até 20 centímetros e assim por diante, tá? Então, retornando aqui para o caso da queda livre, a gente vai ter um eletroímã, e esse eletroímã ele vai segurar então essa esfera de aço, e a gente aqui vai ter um sensor que vai ficar exatamente abaixo aqui da esfera, tá? E aí a gente vai ter um segundo sensor que vai ficar numa outra distância um pouquinho maior. Então a gente tem aqui um certo intervalo de distância e a esfera vai poder acelerar durante a queda nesse espaço aqui e a gente vai verificar o tempo necessário para ele percorrer essa distância através de um sistema de cronômetros. Então vejam que a gente tem o seguinte aqui, a gente tem nesse caso uma aceleração, que é a aceleração da gravidade, que aponta verticalmente para baixo, tá? Então quando a gente soltar essa esfera, ela vai percorrer essa distância aqui. Isso vai permitir que a gente verifique o seguinte, quando a gente tem uma situação em que a gente pode ter uma aceleração, e a gente tem com certeza um movimento retilíneo uniforme, aliás, uniformemente variado, porque ele vai ser simplesmente vertical, né? A gente pode dizer que esse eixo vertical aqui, a gente costuma usar y para descrever, né? Então você tem que y vai ser igual a um y inicial, ou um y em t igual a zero, mais uma velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração da gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2, tá? Então a ideia aqui é que a gente perceba que, bem, se você olhar para o gráfico dessa expressão, ele vai ser um gráfico que forma uma parábola. Então a gente vai ter uma coisa assim, que no início ele vai ser mais deitadinho aqui, conforme o tempo vai passando ele vai subindo, né? Por quê? Porque a gente vai verificar que, na verdade, a velocidade, estamos com isso lá em cálculo, né? A taxa de variação de uma função ela está ligada à inclinação da reta tangente, né? Então, se você fala, por exemplo, qual que vai ser a velocidade num ponto, né? A velocidade ela está ligada à inclinação dessa reta tangente aqui. Isso é verdade para qualquer derivada de uma função, né? A questão é que a velocidade aqui ela é a derivada de y em função do tempo. E é por isso que a gente fala que a velocidade está ligada a essa inclinação dessa reta tangente num gráfico de y em função do tempo, né? Isso é justamente o conceito de derivada, verificar essa taxa de variação.
Então a gente percebe aqui que a gente deve obter alguma coisa desse tipo, uma parábola. Claro que a gente vai ter dados experimentais, a gente não vai ter toda uma linha contínua, a gente vai ter alguns pontos específicos que devem se comportar como uma parábola. Se a gente for calcular a parábola que melhor descreve os pontos, a gente vai ter uma parábola que ela passa entre os pontos descrevendo o comportamento geral. Certo? Então, o que a gente tem aqui de importante? Deixa eu ver. Uma coisa que a gente costuma tomar bastante cuidado é de fazer com que o primeiro sensor ele fique exatamente embaixo da esfera, porque é muito comum que a gente utilize esse experimento aqui para a gente poder determinar o valor da aceleração da gravidade, tá? Deixa eu ver se eu abordo isso aqui. Que não é bem o intuito desse experimento aqui, né? A gente não vai calcular o valor da aceleração da gravidade com ele, mas é uma possibilidade. O problema é que como a gente não vê essa questão de regressão ou que a gente chama de regressão, né, que é determinar a melhor linha de tendência parabólica, a gente não faz isso em laboratório 1, a gente acaba fazendo uma transformação de variáveis que eu costumo não abordar aqui, mas a gente vai abordar em outros experimentos no futuro. Prefiro fazer uma coisa um pouco mais progressiva, tá? Então, por enquanto, a gente não vai se preocupar com o cálculo da aceleração da gravidade, mas no futuro a gente vai. Então, a ideia aqui vai ser simplesmente verificar se a gente consegue obter esse gráfico parabólico aqui, um conjunto de dados experimentais que descrevam uma trajetória parabólica, tá? Então aqui mais para frente lá nas notas de aula eu tenho os objetivos, né, que seriam verificar as características do movimento retilíneo uniforme através do gráfico do tempo em função do deslocamento e verificar as características do movimento retilíneo uniformemente variado através do gráfico do tempo em função do deslocamento. Aqui eu faço uma inversão, tá? Porque, assim, quando a gente vai fazer um gráfico, a gente vai fazer esses dados experimentais, por exemplo, a gente vai pegando lá o queda livre. A gente não determina o tempo que a esfera vai ficar caindo. A gente determina o intervalo ΔY que ela cai. Então, na verdade, se a gente for ver corretamente, o que a gente faz é tratar o ΔY como variável independente. E aí ele deveria ser, então, um gráfico do tempo em função de ΔY. Só que isso é um gráfico bastante incomum da gente ver, né? A gente costuma ver o contrário, de ΔY em função do tempo, ou de Y em função do tempo, que dá na mesma, né? Então, aqui eu vou relaxar isso aqui, a gente vai fazer gráficos de ΔY em função do tempo, tá? Que fica um pouco mais claro, uma coisa que a gente está um pouco mais acostumado. Daí aqui o resto vai ser descrição de como funciona o equipamento e tal, porque esses são justamente o roteiro que se utiliza nas experiências mesmo, tá? Então você vê, por exemplo, aqui é uma figura que eu fiz a partir de uma foto do aparato. Então vejo que aqui eu tenho um plano inclinado que eu posso regular a inclinação através de um parafuso que tem aqui do lado esquerdo. E aqui, se vocês olharem para cá, vocês vão perceber que tem umas marquinhas que elas são, na verdade, uma marcação de distância, tá? E aí aqui do lado eu tenho o tubo onde corre a bolinha. E aí a gente faria com cronômetro manual esse experimento aqui, vocês vão ver lá na tomada de dados, tá? Deixa eu ver se eu tenho a figura do queda livre. Acho que não. Que a figura do queda livre não tem aqui, mas é um aparato que consiste lá de uma haste vertical. Deixa eu ver se tem aqui para cima. E essa haste vertical ela tem dois sensores que podem correr, tá? E um eletroímã que está ligado num outro suporte que vai afixado nessa haste vertical. E aí a partir disso a gente consegue ver
colocar a posição lá da esfera, de maneira a estar quase que ligando o primeiro sensor. E a gente tem um equipamento lá de cronômetro que está ligado a esses sensores e um equipamentozinho lá que permite você ligar e desligar o eletroímã para poder registrar os valores de queda, do tempo para queda, tá? Bom, é isso. Então, inicialmente, isso aqui é a explicação do experimento. Daí, em seguida, a gente vai ter lá um vídeo fazendo a coleta dos dados. E lá no Moodle a gente vai ter também os dados experimentais coletados e um questionário lá explicando como que quais são as coisas que vocês devem fazer para avaliação, tá? Bom, é isso por enquanto.